Mais uma, questão 96. O que ela vai dizer pra gente? Ó, ela vai dizer o seguinte, no primeiro momento. Qual associação de baterias foi responsável pelo acidente, tá? O quadro mostra valores de correntes elétricas e seus efeitos sobre o corpo humano. Aí vai dizer aqui, a corrente elétrica percorrerá o corpo de um indivíduo depende da tensão aplicada e da resistência elétrica média do corpo humano. Esse último fator está intimamente relacionado com a umidade da pele, que seca apresenta uma resistência elétrica na ordem de 500, né? Uma resistência elétrica, né, de 500 kΩ, mas se molhada pode chegar a 1. Então diminui bastante a resistência, né? Então, um grande ponto importante para a gente saber, né, o que vai passar de corrente elétrica ali, o choque que você vai tomar muitas vezes depende da resistência, né? E aí a gente sabe que diferentes corpos ali têm diferentes resistividades, inclusive isso entra na resistividade de um fio, né? A resistividade do fio, até no conceito de efeito Joule e tudo mais, se aquele fio vai derreter ou não, tá? Apesar de comum, é possível sofrer um acidente utilizando as baterias de 12 volts, considerando que o indivíduo com a pele molhada sofreu uma parada respiratória, ao tocar simultaneamente nos pontos A e B, de uma associação de duas baterias, tá? Então, se ele sofreu uma parada, olha só, respiratória, ele passou uma corrente por ele de 20 mA até 100 mA, tá? 100 mA. Questão também classificada nível fácil, tá? Seria uma questão de nível 2 aqui também, tá? Por que nível fácil? Claro que na TRI do Enem, questão de eletrodinâmica, elas vão ser questões mais difíceis, tá? Mas essa classificação entra mais na preparação dos alunos. Bom, o que é a diferença de potencial, tá? O choque, ele só existe na diferença de potencial. Então, quando você vai tomar um choque, o que acontece? Imagina que eu tenho uma tomada, eu vou encostar uma tomada aqui e uma outra tomada ali. Vai passar a corrente por essa diferença de potencial e eu vou tomar ali aquele choque, tá certo? Esse é o grande ponto que você tem que entender sobre como que você toma um choque. Precisa ter uma diferença de potencial. Isso é o que a gente chama de DDP, tá? Dentro do primeiro momento. Quando a gente vai analisar ali a DDP, você vai analisar ali os princípios das ligações. Se eu tenho duas baterias, você tem que pensar como é que eu ligo duas baterias em série. No primeiro momento, entendeu? Para saber quanto que essa bateria vai fornecer para você. Porque dependendo da forma com que ela vai ligar, ao invés de ela fornecer, ou seja, eu somar ali as DDPs, ou seja, a corrente está sendo transmitida, né? Vai acabar que ela vai consumir ali o potencial da outra, né? Ou seja, ela vai acabar consumindo ali a energia da outra e não vai ter uma grande diferença de potencial, tá certo? Então, para ter o choque, precisa ter o quê? Diferença de potencial, tá certo? Esse é um dos primeiros fundamentos que a gente precisa entender. Bom, dentro do primeiro momento, assim, quando você vai calcular, a primeira coisa que você poderia pensar, né? E a gente acertou sem fazer o cálculo. Porque se você fosse calcular, você teria que calcular, por exemplo, para ter uma parada cardiorrespiratória, você teria que calcular a corrente. Ele te dá aqui a resistência, ele te dá o U aqui, né? Ou a voltagem, né? Ele te dá a DDP. Bom, tem muitas formas que a gente pode utilizar. Uma delas é a forma do Rui. É uma das mais importantes que a gente vai ter, né? Ou a minha corrente, I, ela vai ser igual a U sobre R, não é? Quando a gente vai dividir. Se eu pegar ali o U sobre R, seria 12 dividido por 1, né? 12 dividido por 1, só que aí no caso é o quilo, chegaria ali até 100 mA, né? Então, quando eu pegar aqui esse 12 dividido por 1 kΩ, ali a gente chegaria numa corrente ali, né, de 100 mA, ou até mais do que isso, né? Entre 12 a 100 mA, entre 20 a 100 mA ali, né? A divisão da corrente que a gente teria, né? Olha só. Então, olha só o fundamento que ele tá dando. Ele tá dizendo que eu tenho que tomar um choque dentro desse parâmetro aqui, tá? Dentro desse parâmetro aqui. Agora, olha o fundamento que a gente vai ter. Primeira coisa, imagine que quando a gente for, tá? Quando a gente for pegar aqui essa associação de baterias, você vai assumir que uma ponta tem um potencial. Você pode colocar o potencial zero. Cada bateria fornece 12 volts. Por exemplo, essa bateria ela vai fornecer 12 volts, tá? Digamos que aqui seja zero. Então, essa bateria ela vai fornecer 12 volts. Então, ela forneceu 12 volts. Essa bateria, como aqui está em série, ela vai fornecer mais 12 volts. Ou seja, qual será aqui, então, quanto que eu teria aqui? Teria aqui exatamente 24 volts. Tomarei um choque ao encostar aqui? Quando eu encostar a minha mão aqui e a minha mão aqui, eu tomo choque. Por quê? Porque tem diferença de potencial. Tá? Tá entendendo como é que se toma um choque? Eu vou ter diferença de potencial. Esse seria um dos primeiros fundamentos que você teria que pegar. Agora, olha só o outro fundamento que você precisa ter aqui, tá? Perceba que sempre vai do negativo para o positivo numa bateria. Perceba então o seguinte, aqui, teoricamente, então, eu tenho 0 volts, tá? Essa bateria, ela vai fornecer 12 volts.
aqui de 0 volts. Essa bateria ela vai fornecer 12 volts, tá? Ao encostar aqui, quanto que eu terei? 12. E aqui, 12. Eu vou tomar um choque? Não. Por quê? Porque não tem diferença de potencial. Para tomar choque, eu tenho que ter diferença de potencial. Vocês estão conseguindo entender? Cada bateria fornece 12 volts. Eu tenho que ver aonde que eu vou tomar o meu maior choque. Ali forneceu 24 volts. Aqui, por exemplo, tem uma diferença de potencial, né, de 24 volts, é onde eu vou tomar o meu maior choque, né? Claro que vai diminuir muito mais resistência. Vai pensar, pô, Renato, mas 24 volts, né, 2 bateriazinhas vai tomar? Sim, mas daí você molhado, entendeu? Você tomaria molhado. Por isso, quando você pega uma pilhazinha e coloca na língua, dá o choque, né? Porque, claro, que tem ali toda a questão da saliva, sai e tudo mais, né? Não faça isso, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Mas quando você pega uma pilhazinha e encosta na língua, dá um choquezinho, entendeu? Por mais que a pilhazinha, ela tenha uma voltagem muito pequena, tá? Aqui, então, não tem diferença de potencial. Então, como não tem diferença de potencial, não tem choque, tá? Ó, não tem choque, tá? Não tem choque, beleza? Aqui, esse segundo, eu estaria olhando, pessoal, olha só, esse segundo, eu estaria olhando as baterias no quê, pessoal? Em série ou em paralelo? Hã? Quando a gente vai analisar. O que você vai perceber aqui quando a gente vai analisar, tá? Olha só a lógica que você vai ter. Pra cá tá 0 volts, tá certo? Pra cá tá 0, pra cá tá 0 volts, tá? Pra cá, a bateria, né? Olha só, tá indo do mais pro mais e tá vindo pra cá essa bateria. Ou seja, percebe que essas baterias é como se elas estivessem lado a lado, né? Lado a lado. As baterias estariam meio que como se fosse lado a lado. Logo, aqui eu teria apenas 12 volts, entendeu? Dentro da diferença. Agora, olha só, dentro dessas baterias, eu tenho uma corrente, tá? Uma voltagem, olha só, uma que sai daqui, ó, e uma outra que vai pra lá, tá? Aqui eu tenho diferença de potencial? Eu tenho. Aqui eu tenho diferença de potencial. Por isso que a tabela ela serviria, entendeu? Por isso que a tabela ela serviria. Porque você acharia aqui uma diferença de potencial de 12 volts, tá? Saindo de 0 para 12. Então, quando você encosta, aqui tá 0, aqui tá 12, tá? E aqui, quando você encosta, tá? O que aconteceria? Aqui estaria 24, aqui estaria 0, ou seja, uma diferença de potencial de 24. Aí você calculando, você veria que essa aqui possui uma maior DDP. Aqui o choque estaria maior, poderia causar uma parada cardiorrespiratória. Para isso que serviria a tabela, entendeu? Porque não é como se todas as outras não aconteceria o choque. Aconteceria, mas uma intensidade menor. Entenderam para que serviria a tabela? Mas para a grande maioria de vocês, eu sei que vocês nem pensaram nisso, tá? Sei que nem pensaram nisso e acertaram igual. Aqui aconteceria a mesma coisa, né? Aqui aconteceria a mesma coisa, olha só. Para cá, viria basicamente, né? Quando a gente fosse pensar nessa questão, daria 0, aqui iria vir para cá a voltagem, né? Então eu iria aqui no meio, teria 12 volts. Para cá eu teria 0, para cá eu teria 0. Ou seja, não teria diferença de potencial. Sem diferença de potencial, tá? Aqui é o contrário dessa, né? Perceba que dessa aqui foi de 0 para 12. Essa aqui foi de 0 para 12 volts, ó. De 0 para 12. De 0 para 12. Essa aqui foi o contrário, né? Essa aqui caiu o potencial, né? Então foi de 12 para 0, de 12 para 0, tá certo? Então sem diferença de potencial, tá? Essa aqui está em curto-circuito, porque o sistema está fechado, né? Curto-circuito, beleza? Essa aqui está em curto-circuito. Por quê? O que acontece? Vai sair ali a minha corrente, né? Quando ela estiver saindo, né? Ela está conectada aqui, né? E ela está conectada aqui. Como o circuito está fechado, as minhas baterias entrariam em curto-circuito. Então, precisaria estar aberto. Então, essa aqui seria uma que você teria que eliminar, né? Cuidado ao achar que você estaria encostando nas duas aqui, tomaria um choque maior, né? Como o circuito está fechado, ela entraria em curto-circuito as duas baterias, as duas provavelmente queimariam, tá? As duas provavelmente queimariam aqui, tá? Dentro disso, a questão mais correta é a letra A, que fornece a maior DDP. Aí, se você quisesse calcular ali e tudo mais, dentro da resistência, poderia pegar esse 1, poderia pegar ali o 12 e tudo mais e calcular, né? Quanto está sendo fornecido pelas duas baterias e calcular quanto que forneceria aqui, né? Dentro dos amperes. Você veria que apenas a bateria A tem um potencial de dar uma parada cardiorrespiratória, tá? A outra aqui, né? A outra DDP daria ali, no máximo, contração muscular, tá certo? Quem pensou que a bateria precisava estar em série, quando eu bati o olho nessa questão, a primeira coisa que eu vi, menos e menos. Não, eu pensei já em eletroquímica, né? Lembra quando a gente monta eletroquímica? A ponte salina e tudo mais? A gente já fez aula sobre isso, né? Menos e menos, mais e mais. Pensei, não, aqui a ligação tá errada. Eu pensei exatamente igual a ponte salina, não é? Tem que ser mais com menos, tá certo? Para dar maior DDP. Eu pensei nisso,
de tiro e queda, né? Tiro e queda já fecharia ali a letra A, seria a mais intuitiva de montar um circuito ali com as pilhas, né? Aí, claro, e com isso você já acertaria a questão de forma muito mais... Por isso eu classifico essa questão como um pouco mais fácil, porque não precisaria toda essa análise que eu fiz. Essa análise é uma análise mais aprofundada para quem quisesse calcular qual seria em miliamperes, né? Se você quiser chegar no valor de miliamperes aqui de 24, tá? 24 miliamperes, ou de 12 miliamperes ali, seria, né? Então aqui, olhando para essa aqui, você chegaria ao valor de 12 miliamperes de corrente, teria um I aqui de 12 miliamperes, essa aqui chegaria a um I de 24 miliamperes. Então, logo, essa aqui causaria contração muscular, essa aqui causaria parada respiratória, tá? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.